Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, dia 8 de fevereiro, terça-feira, tenho a alegria de poder chegar até você através do programa A Voz do Pastor, para levar uma mensagem de fé, de esperança e de amor a tantas pessoas que sempre nos acompanham, para juntos termos uma vida melhor. Hoje nós celebramos a festa de uma santa muito querida e pouco conhecida. Se chama Santa Josefina Bakhita. É uma santa de origem africana. Temos até uma comunidade no interior de Itapecuru-Mirim, que eu tive a oportunidade de visitá-la. Para estes irmãos dessa comunidade, o meu abraço, a minha saudação. Logo depois do Evangelho, eu vou contar para vocês a história desta santa, que é muito interessante. Mas o Evangelho de hoje é tirado de Marcos 7, 1 a 13. Os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno de Jesus e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje o Evangelho nos adverte de um grande perigo que pode acontecer na nossa vida. De nós celebrarmos, de nós fazermos ritos, mas que o nosso coração está bem distante, está bem diferente. É o tipo daquela história quando alguém falou assim: fulano de tal, ele matou a pessoa e depois foi chorar na hora do velório. Aquelas lágrimas eram só para esconder a sua maldade. Infelizmente, nós muitas vezes confundimos as coisas. Deus quer na nossa vida é a coerência. Jesus, ele separa. Por exemplo, alguns fariseus criticavam os seus apóstolos porque não lavavam as mãos antes de comer. Para eles, não era só um gesto de higiene, era também um gesto de purificação. Jesus vai mostrar que uma coisa são as tradições humanas, uma coisa são os costumes, outra coisa é a vontade de Deus, que é muito maior.
que é a lei do amor, a lei da justiça, a lei da solidariedade. Não adianta eu enganar a mim mesmo, enganar os outros, porque Deus conhece a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas ações. Temos que ter um coração limpo e, ao mesmo tempo, uma celebração autêntica. E se não tivermos com o coração limpo, devemos pedir perdão a Deus, porque os sacramentos, a religião, existem para nos tornar melhores, para que nós cheguemos um dia à perfeição, não que nós já sejamos perfeitos. Quem de nós pode dizer, eu já sou perfeito? Ninguém. Todo dia a gente tem que buscar ajuda a Deus. Hoje nós celebramos a festa de Santa Josefina Baquita. Essa santa, quando ela era criança, tinha 8 anos de idade, ela foi raptada na aldeia por traficantes de escravos. Essa meninazinha, ela ficou tão traumatizada porque ela nunca mais viu o pai, nem a mãe, nem a família, que ela até esqueceu o nome dela. E os próprios traficantes botaram o nome dela de Baquita, que na língua africana significava afortunada. Porém, essa pobre sofreu muito. Ela foi vendida como escrava e passou aproximadamente 10 anos na escravidão. No corpo dela ficaram muitas cicatrizes de pancadas, de pisa que ela levou como escrava. E vocês sabem, nessa idade, até 18 anos, ninguém sabe o que essa pobre passou, porque escrava não tinha direito do seu corpo, era abusada de todas as formas. Até que um dia, um senhor italiano a comprou e levou para casa, e como ele era uma pessoa cristã, acabou educando esta escrava na fé cristã. E ela, lá na Itália, quando o patrão se mudou da África para a Itália, ela ficou cuidando da filha do patrão no convento, na cidade de Veneza. E lá ela descobriu a vocação de ser freira. Foi batizada, já adulta, crismada, e quis ser uma religiosa. Ela era conhecida como a irmã de chocolate. As crianças queriam ver a irmã de chocolate por causa da sua cor escura. Mas era uma irmã muito agradável, sorridente, acolhia bem a todos, fazia os trabalhos humildes, como cozinheira, como porteira. E quando ela morreu com 78 anos, toda a cidade parou para mostrar o seu carinho a Santa Baquita. Na época era Baquita, foi o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que a declarou beata e sã. Rezemos para que no nosso país haja respeito por todos, especialmente pelos da raça negra, que ninguém seja espancado, humilhado, excluído pela sua cor. Que Deus abençoe cada um de nós neste dia e proteja de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.